Olá, bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de assuntos um pouco mais complexos. Hoje a gente vai falar de camadas terrestres, tempo e era geológica. A gente vai começar explicando para vocês que a Terra ela se formou em 4,5 bilhões de anos e que é o tempo que a gente existe hoje. Mas quanto é 4,5 bilhões de anos? É muito tempo. Se o mundo fosse um relógio inteiro, ela se formaria nos últimos 5 segundos ou menos. Então a gente vai ter na Terra muito curto período de vida, né? Quando a gente fala em tempo para geografia, a gente está falando em bilhões de anos. Existem dois tipos de tempo. Existe o tempo histórico, que é o tempo desde a formação da humanidade, é o tempo que a gente vai contar a história a partir do momento que o ser humano ele tá dentro do planeta, ele existe. E o tempo geológico é aquele tempo de formação do planeta Terra. Então, assim, a gente não vai falar, por exemplo, que o tempo geológico é de bilhões de anos atrás ou alguns milhões de anos atrás, tá bom? Então, a gente tem que pensar que a gente, quando for estudar as características da Terra, as características geográficas da Terra, e não as características humanas, as transformações humanas, a gente vai usar um período de tempo maior e normalmente para geografia, para essa parte de formação de universo, a gente vai usar o tempo geológico, né? Que é o tempo que leva milhões e bilhões de anos. Outra coisa, a gente aprendeu na outra aula a teoria do Big Bang, que é a teoria que a gente chama de grande explosão. Era uma massa bem pequenininha, dotada de energia. Essa energia ela se expandiu a ponto de gerar uma grande explosão que deu origem, que fez com que aquela massa cheia de energia e matéria começasse a vagar e expandir, expandir, expandir pelo espaço e se transformasse no universo como a gente sabe e é hoje. Aí, pensando um pouquinho na teoria do Big Bang, o universo ele vai surgir ao longo de bilhões de anos, não é assim, pouquinho tempo, são muitos anos. Ah, mas é antes de Jesus, muito antes de Jesus. Ah, mas é antes dos dinossauros. Nossa, os dinossauros, tadinhos, são pouquíssimos anos que os dinossauros viveram. Existia muita coisa, aconteceu muita coisa antes da chegada de qualquer forma de vida. Então, não só os dinossauros, como qualquer outras formas de vida existiam muito antes, né? Mas não aconteceu à toa e aconteceram em seus determinados tempos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra, sobre a forma da Terra e as camadas terrestres. A teoria que a gente tem, que fala sobre a formação do planeta, a gente tem a grande explosão, e aí o planeta foi se expandindo. E aí, em determinado período, logo no surgimento da Terra, a gente também vai ter a junção de matéria e energia, só que de uma forma muito maluca. A gente vai ter A Terra ela era muito quente e não havia condição nenhuma de vida. Então vai acontecer aí um resfriamento da Terra para que ela possa chegar no período que é hoje. Eu vou mostrar, a gente chama isso, né? Eu vou falar um pouquinho do tempo e vou ensinar uma coisa chamada tabela periódica, que periódica não, tabela das eras geográficas, gente. Ai, que vergonha! Que é uma explicação, uma tabelinha que tem uma explicação
sobre como surgiram as formas, quando surgiu as formas e como a Terra e a vida é separada por período. Antes da gente falar um pouquinho de Terra, a gente tem que lembrar que a Terra ela é formada em camadas. Eu vou explicar melhor essas camadas mais para frente, quando a gente for aprender ciclo das rochas. Mas a Terra ela é separada por 3 camadas principais, que é o núcleo, que seria a parte de centro da Terra, que seria dura, e o núcleo da Terra é extremamente quente, normalmente formado por ferro e outros minerais. Aí a gente vai ter o manto, que é formado por magma, ou em suas consistências ela pode ser um magma duro, ferro também, enfim, magma duro, e ele vai mudando. Então a gente vai ter 2 tipos de manto interno e manto externo, né? Superior e inferior, que a gente chama. E aí as temperaturas lá são em torno de 2.000 e 3.000 graus, o mais para dentro é 3.000 e o mais para fora é 2.000. E aí a gente vai ter a crosta. A crosta ela é formada das coisas mais leves que vão subir, e a crosta é a camada que a gente vive, que seriam os oceanos, já estão na crosta da Terra, as rochas. E ela tá numa situação relativamente tranquila. A gente pisa em lugares duros, ela não se desfaz do nada e por aí vai. Então, assim, dentro do manto a gente vai ter lava vulcânica, e dentro do núcleo a gente vai ter níquel e ferro. E na crosta a gente vai ter materiais mais leves, que endureceram, gases e que endureceram e, de certa forma, ao longo do tempo, trouxeram pra gente condições de vida. Essas são as camadas internas da Terra, que a gente chama. A gente vai ter também uma camada que é um estudo sobre os ambientes da Terra. Os ambientes da Terra são: a gente vai ter a litosfera, que seria os solos e as camadas duras, a hidrosfera, que seria onde é possível, onde tem rios, mares, é a camada de água da Terra. E a gente vai ter a atmosfera, que seria a parte gasosa, o ar e todos os seus componentes que existem dentro da Terra. E a gente vai ter a biosfera, que a gente chama de camada onde existe a vida, camada onde acontece a vida humana, que seria o ambiente onde a gente vive, né? Então, a gente está em contato, por exemplo, com a hidrosfera. Lógico, a gente faz uso dos oceanos. E com a litosfera? Lógico, a gente faz uso do solo, da terra. E com a atmosfera, o ar que a gente respira faz parte da atmosfera. E com a biosfera também. A gente vai e vive num lugar onde vivem outros seres, outros animais e por aí vai. Então, a gente vai ter esses 4 ambientes terrestres. E isso vai ter pergunta daqui a pouco, tá bom? Falando desses ambientes terrestres, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da Terra, em eras, em o tempo geológico da Terra. Eu vou virar a câmera para vocês para entenderem. Bom, aqui é uma tabela que a gente chama de tabela geológica. E aqui eu vou dizendo o seguinte: aqui embaixo, a Terra vai se separar em grandes períodos. O maior período de todos e o que compreende tudo são os éons. A gente fala pouco do éon, mas ele tá aí. Ó, aqui, nesse tipo de éon, é quando as coisas, não, de certa forma, as coisas começaram a acontecer. E nesse éon aqui, era quando não existia praticamente nada no planeta. Então, aqui no éon pré-cambriano,
a gente vai ter no período, na era arqueozoica, a gente chama essa era de arqueozoica, é uma situação interessante, que é onde a Terra é matéria e energia. E no início ela explode. A gente chama de adiano, pré-cambriano e muito tempo adiano. Por quê? A gente chama de adiano porque a gente chama do inferno de Hades, que é fogo, fogo, explosão, explosão. Então, há 4 milhões e 500 mil bilhões, 4,5 bilhões de anos, a gente vai ter a Terra explodindo. A partir daí, há mais ou menos 4,5 bilhões, não se sabe exatamente em que momento nesse período, porque ninguém consegue explicar, porque faz muito tempo, não existe nenhuma testemunha de que isso tenha acontecido, apenas registros geológicos. O que são registros geológicos? Fósseis, registros científicos, pesquisas, enfim, a gente vai ter esse tipo de registro. A partir desse tipo de registro, a gente vai saber que a Terra, no fim do Arqueozoico, ela resfriou. E aí ela passou da era Arqueozoica para a era Proterozoica, que foi mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Aqui a gente vai ter a seguinte condição, a gente vai ter o início das primeiras formas de vida. Ai, mas são os dinossauros? Não, os dinossauros estão bem longe de surgir. Então, a gente vai ter como primeira forma de vida bactérias, protozoários, vermes, enfim, né? Aqui, ó, a gente tá na era proterozoica. Aqui a gente vai ter a era paleozoica. Que tipo de coisa, então, surgiu na era paleozoica? A era paleozoica vai se dividir em diversos períodos. Cambriano, Ovidiano, aqui a gente está no período pré-cambriano. Devoniano, Carbonífero, Premiano. Aqui a gente vai ter uma terra que se divide e aí a gente vai ter os primeiros animais invertebrados e algas marinhas. Seriam uns vermezinhos. Depois, a Terra vai esfriar e vai chegar num momento meio glacial e vão surgir os peixes. Tudo isso vai surgindo na Era Paleozoica. Aqui, vão começar a surgir alguns animais terrestres. Aqui é 438 bilhões de anos. Ó, aqui era 4,5 bilhões. Aqui é 438 milhões. Então, assim, é muito pouco. Não é nem 500 milhões. Não foi nem no 500 milhões que surgiram as formas de vida. A gente vai ter a formação dos primeiros animais terrestres, formação das florestas e bacias sedimentares. Bacias sedimentares seriam as rochas, os lugares rochosos e tal. Aqui a gente vai ter o surgimento dos répteis. Então, os répteis, eles surgiram na era carbonífera. Surge o carbono. A união de Gondwana e Laurásia, formação dos primeiros continentes. Os continentes, nessa época, eles viraram um só. Então, era um único continente. Eles se grudaram há 290 milhões de anos. Eles se grudaram e formaram um grande continente que a gente vai aprender mais tarde, que se chamava Pangeia. Os continentes, a gente não tinha eles como é hoje. Tanto que vários continentes, por exemplo, Europa e Ásia, é um continente grudado. Mas todos os continentes eram grudados. Então, era Europa, Ásia, África, América e Oceania, todos juntos. Aqui na era Mesozoica, apenas na era Mesozoica, vão começar a surgir os dinossauros. Então, a gente vai ter
os primeiros dinossauros há 250 milhões de anos. A gente vai ter o grande continente que a gente chama de Pangeia se separando. E a gente vai ter a extinção dos dinossauros e de outras formas primitivas, outros animais gigantes que habitavam a Terra. Não se sabe exatamente se foi um meteoro, ainda não tem nenhuma evidência, mas do que causou, mas todos aqueles primeiros animais ali primitivos que surgiram ao longo da era Paleozoica, que foram surgindo ao longo da era Mesozoica, eles vão sumir. Em contrapartida, vão começar a surgir os primeiros mamíferos. Bem aqui no final do Mesozoico, a gente vai ter a chegada dos mamíferos, tipo os mamutes e outros tipos de mamíferos que talvez a gente não conheça hoje, que também foram se extinguindo ao longo dos tempos. Aí a gente vai ter aqui, ó, a gente está indo para a era que a gente acha que é mais importante, porque é a era que surgiu o homem, né? Que é o Cenozoico. O período Cenozoico foi o período do surgimento do homem. Há 65 milhões de anos, ou seja, os mamíferos eles dominavam a Terra. Depois começou a surgir os roedores e as baleias, que são mamíferos também. Aqui começa a surgir diferentes formas de vegetação, campos e pradarias, que são vegetações mais baixinhas, ó. Você vê que não tinha vegetação, só tinha floresta lá para trás, e olhe lá. Aqui a gente vai ter a Pangeia já vai ter se dividido inteira, e a gente vai ter os continentes se formando como eles são hoje. Há 5,2 bilhões de anos, milhões. Aí a gente vai ter, ó, só 5,2, ó, saiu de 4,5 para 4,5 bilhões para 5,2 milhões, ou seja, bem no finalzinho. Os primeiros hominídeos, que são umas formas mais primitivas do ser humano. Aqui a gente vai ter o surgimento do homem, só no 1,6 milhões, no período terciário, na era Cenozoica e na época Pleistoceno. E por último, a gente vai ter o período Holoceno, que é 0,01 milhões de anos, que é quando o homem que surgiu há 1,6 vai se civilizar. Ele vai construir sociedades, ele vai viver nas suas sociedades, ele vai se relacionar com outros humanos. Então, é a 0,01 milhões. Aqui, a gente está falando de bilhões. Então, até a Terra percorrer o seu caminho, surgirem diversas formas de vida, vai se passar muito tempo. Muito tempo. Até a gente entrar no que a gente chama de tempo histórico, que seria aqui no Holoceno, seria a formação das civilizações e construção do tempo histórico, vão passar 4,99 bilhões de anos. Como a gente surgiu no final, vai ter passado 4,99 bilhões de anos. Então, é muito tempo. A gente está quase nada desde a formação do planeta Terra. A gente quase não existe, se for para a gente avaliar. Então, a gente vai surgir bem no finalzinho, e o tempo histórico vai contar a nossa vida a partir de 0,1 bilhões de anos, milhões de anos, a partir da existência terrestre. Então, a gente surgiu bem no final, muito no final. Se fosse um relógio, talvez nos últimos 30 segundos ou menos.
tá? Enfim, a gente tem muito mais história geológica, história de formação da Terra, do que história humana, tá? Eu vou colocar a tabelinha para vocês conhecerem melhor no anexo. Um beijinho e até mais, e eu espero que tenha dado para vocês entenderem. De qualquer forma, eu vou postar o meu vídeo e se der eu posto de algum outro professor. Um beijo e até mais. Até a próxima.